Glória seja dadas a Deus. Nós vamos continuar nossa série de mensagens no Evangelho de Mateus, exposições em cima do Evangelho de Mateus, Rei dos Reis. E nós vamos continuar o Sermão do Monte. Nós estamos quase chegando no final da sessão das bem-aventuranças. Sobre as bem-aventuranças, nós temos hoje, semana que vem, e aí acabou as bem-aventuranças. Semana que vem é o último sermão sobre as bem-aventuranças. É o que eu planejo, que Deus pode mudar tudo que eu planejei. Eu posso ficar 2 meses. Então vamos lá, mas esse é meu plano. Mateus capítulo 5, verso 9. É o verso que nós vamos enfatizar na mensagem, bem-aventurados os pacificadores. Porém, nós vamos ler todas as bem-aventuranças e depois voltamos para esse verso. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aí, amém. E o foco da nossa mensagem, verso 9, vou ler mais uma vez. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a bênção prometida aos pacificadores. O que é ser um pacificador? Como que a gente vive como um pacificador? Vamos falar sobre isso hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar os irmãos que cada uma das virtudes que são descritas aqui, elas precisam ser analisadas não como virtude que nós escolhemos, se eu vou querer ser assim, ou se eu vou querer ter essa bênção, se eu não vou querer, né? Eu acho que para mim não é importante ser chamado de filho de Deus, então eu não vou seguir isso aqui muito não, mas essa bênção aqui eu quero. As bênçãos na Bíblia não são assim, as bênçãos na Bíblia, elas são um conjunto. As bem-aventuranças é um conjunto, todo cristão precisa ter todas essas virtudes. Não é uma questão opcional. É uma questão de DNA, é uma questão de caráter cristão. Como, por exemplo, existem características que nos definem como seres humanos. Características que nos tornam humanos. Se eu fosse feito de madeira, eu tivesse 4 pernas, eu não seria humano, eu seria uma mesa. Da mesma forma, existem características que definem o autêntico cristão. O autêntico cristão tem essas características. Se ele não tiver, ele não é um cristão, ele é algum outro bicho, mas cristão não. As bem-aventuranças são declarações não de coisas que você precisa ser ou fazer para ser um cristão, mas características que você é e que você busca melhorar e que você busca crescer se você for um cristão. Então, se uma pessoa, por exemplo, não é um pacificador, se ela não se importa com o capaz, se ela briga, não está nem aí, eu sou brigão mesmo, eu xingo quem tem que xingar, essa pessoa não pode ser chamada de filho de Deus. Então essas características, elas podem existir em maior ou menor grau, porque nós temos o dever de buscar crescer nelas, mas elas sempre estão presentes nos verdadeiros filhos de Deus. E além disso, lembrem-se que essas bem-aventuranças não podem ser separadas uma das outras.
Então, um erro que muitos cometem ao interpretar cada uma das bem-aventuranças é interpretá-las como se elas pudessem se contradizer. Mas elas não podem se contradizer, nem existe um conflito entre elas. Uma maneira da gente refletir sobre isso é o seguinte: existe uma perfeição de Deus que se chama na teologia a simplicidade de Deus. A simplicidade de Deus é um atributo de Deus. Que atributo de Deus é essa? É esse. Quando nós dizemos que Deus é simples, isso não significa simples no sentido de fácil de entender. Tá? Nem eu sou fácil de entender. Imagina um ser tão infinito e grandioso como Deus. Nossa cabecinha é bem pequenininha e às vezes a gente não entende as coisas. Mas Deus é simples no sentido de que Deus ele não é formado por partes. Ok? Deus não é formado por parte. Deus, a divindade, a essência divina, é uma unidade absoluta. Não tem partes. Eu pensei que Deus é dividido em 3 partes. Essa parte aqui é o Pai, essa parte é o Filho e essa parte aqui é o Espírito Santo. Você criou nisso e agora é a hora de deixar de ser herege. Deus não é 3 partes. Por quê? Porque a divindade única e é uma unidade absoluta, não é uma unidade composta. Isso é outra coisa errada que muita gente fala. Essa unidade, ela subsiste nas 3 pessoas. De forma que o Pai, ele é completamente Deus. A divindade subsiste no Pai plenamente. Não é uma parte está no Pai e outra parte está no Filho. Não. A essência divina existe plenamente em cada uma das 3 pessoas. Assim que Deus é. Deus é o Pai, Deus é o Filho, Deus é o Espírito Santo. Por que não são 3 deuses? Porque é a mesma divindade única subsistindo nas 3 pessoas. Quem quiser ser mais, se matricula na classe, saber mais, se matricula na classe Catecúmenos. Mas vamos refletir uma das implicações práticas disso, tá? Uma das implicações práticas. Você fala, poxa, isso aí é difícil de compreender. Vou te mostrar como que isso tem muita implicação prática. Tem gente que fala assim, ó. A Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Provavelmente você já falou isso em algum momento. Só que essa frase está errada. Onde está o erro? O erro está no mais. Porque mais indica contraste. Deixa eu explicar vamos falar do ser humano, tá? Você como ser humano, você como limitado, você como pecador, muitas vezes você tem conflitos de sentimento. Será que eu estou ficando irado demais? Será que eu não tenho que pegar leve? Será que eu posso, às vezes dá vontade de até dar um soco em alguém? O ser humano é assim. Ele tem conflitos. Deus não tem conflitos internos. A misericórdia de Deus não está em conflito com sua ira. A sua ira não está em conflito com o seu amor. Dentro da divindade, todos os atributos de Deus são um. Porque Deus não é composto em partes. No ser humano tem um conflito das partes. Né? Tipo assim, minha cabeça quer continuar a trabalhar, mas meu corpo está cansado, e eu planejei isso, agora estou pensando outro. Esse conflito não existe em Deus. Os atributos de Deus são uma única essência indivisível. Agora eu vou te falar qual é a frase completa. Qual é a frase correta, tá? Não é Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor e fogo consumidor. Ou Deus é amor e, portanto, ele é fogo consumidor. Porque o amor de Deus e a ira de Deus e todos os atributos de Deus são uma única essência.
Por isso que Deus, o amor de Deus e a sua ira, na verdade, fazem parte de um todo. Então pensa no seguinte: quando Deus se irou contra Faraó, a sua ira era amorosa, porque ele estava se irando por amor. Ele estava se irando contra o mal, por amor ao bem e ao seu povo injustiçado. Então, é contrário? Não. A sua ira faz parte do seu amor e o seu amor inclui ira. É assim que você pensa sobre Deus. Não é colocando uma coisa contra a outra, mas é entendendo que todas as coisas fazem parte da mesma essência divina, em que todos os seus atributos existem perfeitamente, sem conflito, sem contradição. Ele se ira porque ele ama porque ele se ira. Ele é justo, ele é justíssimo, ele faz justiça, e ele é onipresente, e na sua onipresença ele julga todas as coisas. É tudo uma unidade única, perfeita. Por isso que ele é perfeito. Agora, o que isso tem a ver com as bem-aventuranças? Assim como existe uma unidade daquilo que Deus é, existe as exigências que ele faz a nós também não são contraditórias ou arbitrárias ou em conflito. Elas existem em unidade. Agora eu vou mostrar, da mesma forma que as pessoas têm essa confusão sobre Deus, elas têm a confusão sobre como deve ser o nosso dever. Vamos pensar aqui, ó. No verso 5, Jesus diz: bem-aventurados os mansos. No verso 6, ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado os que têm os misericordiosos. Hoje em dia, o homem que está longe da palavra de Deus, ele acha que ou ele vai ser misericordioso, aí ele vai ser misericordioso e manso, e ele entende, ó, misericordioso e manso quer dizer que eu não me importo com a justiça. Quer dizer que eu vou ser bem mansinho, eu deixo tudo rolar e eu não estou nem aí. Só que aí você está colocando uma coisa como se fosse contra a outra. Você vê que todas essas coisas estão juntas. Então você é misericordioso sem deixar de ser justo, e você é manso sem deixar de ser justo. Estão tudo junto, não em conflito. Ser manso não é o contrário de ser justo. Ser misericordioso não quer dizer que você deixa de lado a justiça. Pode continuar a se quartejar aí, fazer o que você quiser, porque a gente aqui é misericordioso. É assim que muitos cristãos pensam. Mas você vê que está tudo junto. E é somente quando estão juntos e não isolados que são características dos verdadeiros bem-aventurados. Somente quando andam juntos. Quer ver uma coisa? Pacificador. Vamos falar agora do pacificador. Tem gente que acha que ser pacificador quer dizer que vai acontecer injustiça, você vai deixar rolar e vai dizer: não, sou cristão, não pode deixar isso daí. Se quiser socar minha cara, soca. Eu sou cristão. Eu quero levar vocês a entender que o nosso Deus não é assim, porque Deus, ele é simples, quer dizer, não é composto em partes. Está vendo como que teologia é importante? Estudar Deus é importante. E da mesma forma, o que ele exige de nós não é que sejamos pessoas que precisam anular uma coisa ou anular outra, ou se eu for justo, quer dizer que não vai ter misericórdia nenhuma. Eu vou passar e cortar a cabeça de todo mundo. É o outro lado. Você quer isolar a justiça da misericórdia. Tendo dito isso, nós estamos prontos para entender que desta maneira nós podemos entender o que é verdadeiramente ser pacificador. O maior exemplo de pacificador na Bíblia, o nosso modelo absoluto maior, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é o pacificador por excelência. E nós podemos dizer que até que nós tenhamos compreendido o que significa Jesus ser
o pacificador, nós não poderemos ser nós pacificadores e nem sermos chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Em outras palavras, eles serão como Jesus, que é o Filho de Deus por natureza, enquanto nós somos por adoção e por imitação. Jesus é o pacificador, mas nós devemos lembrar que a maneira de Jesus pacificar existe uma maneira específica. Jesus não pacifica de qualquer maneira, nem de qualquer modo, mas de uma maneira específica. E aí nós precisamos perguntar, pacificar de quê? O que é que Jesus precisa pacificar? A palavra pacificador vem da palavra paz. Tá? Pacificador vem de paz, aquele que promove a paz. E Jesus Cristo promove, em primeiro lugar, a paz entre Deus e os homens. Então, Jesus, ele é um pacificador, porque ele estabelece a paz entre Deus e os homens. Você pensa, poxa, mas eu sempre tive em paz com Deus. Negativo. Abra em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. A menos que você seja como João Batista. João Batista, ele foi regenerado no ventre. Eu espero que a minha filha, a Bequinha, também seja. Seria legal, tipo João Batista, assim. Mas esse é outro assunto. Romanos capítulo 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, tendo paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está vendo aí que ele diz que a paz com Deus é por nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, fora de Jesus Cristo não existe paz com Deus. Por que não? Vamos entender. Deus, o Criador dos céus e da terra, criou tudo muito bom, tudo muito lindo, tudo maravilhoso. E a gente transformou tudo num grande lixão. O resumo de Gênesis 1, 2, 3 é isso. É o homem trabalhando, se esforçando para destruir o que Deus criou. Então, a partir de Gênesis 3, quando Adão cedeu à tentação da serpente, quando ele voluntariamente e tolamente decidiu: eu vou negar o que Deus disse e eu vou concordar com a serpente, Adão, ele mergulhou a si mesmo e ele mergulhou toda a raça humana na morte. E desde então, toda a raça humana, existe uma inimizade entre a raça humana e Deus. Uma inimizade. Não porque Deus quis essa inimizade, não porque Deus se agrada de inimizades, não porque ele tem prazer em inimizade, mas porque o homem quebrou a aliança que Deus tinha feito com ele. Então você vai ver a partir de Gênesis 3 e 4 como que se dá essa inimizade. Aí Deus criou a vida. Deus criou a vida humana. Deus disse: enchei a terra e multiplicai-vos. Aí vem Caim, mata o irmão Abel. Então, um irmão matando outro irmão. E a gente vai lendo o livro de Gênesis. Um monte de desgraça. Até que Deus envia o dilúvio. Por que Deus envia o dilúvio? Para punir seus inimigos. Para não permitir que o mal continuasse a se alastrar na terra. Então, o mal faz com que exista inimizade, separação entre nós e Deus. Volte em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos quer dizer separados. Então, todos pecaram. O que significa a palavra todos aqui? A palavra todos aqui significa
Todos. Todo mundo. Então se pergunte, você é pecador? Sou. Então você se separou da glória de Deus. Só que Deus não permitiu que a palavra final fosse de Adão. Deus não permitiu que a palavra final fosse de Adão. Deus interviu e ele estabeleceu um pacto de graça. Deus interviu e estabeleceu uma aliança de graça, onde ele salvaria os homens de seus pecados. Essa aliança ela é firmada por Jesus Cristo. Então, por Jesus Cristo, a gente pode ser transferido daquela inimizade que tinha, aquela separação, a gente é transferido para um estado de amizade. Então, Jesus Cristo, por isso que ele é chamado em 1 Timóteo 2 de mediador. Ele é o mediador porque ele nos transporta em pessoas que estavam afastadas de Deus, ele nos traz de volta. E a maneira que ele faz isso, Romanos capítulo 5, é por meio da fé. Está vendo aí Romanos 5:1? Pela fé. Ou seja, você pode ter comunhão com Deus, você pode ser reconciliado com Deus, você pode ser amigo de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Aí se eu não tiver fé em Jesus Cristo, aí você não está reconciliado com Deus. Aí entra Romanos, olha o que diz Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Está vendo que Cristo Jesus é o pacificador? Cristo é o pacificador. Como o próprio Cristo disse em João capítulo 14, João capítulo 14, verso 6. Evangelho de João 14, verso 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, vou repetir, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é por meio de Jesus que nós somos reconciliados com o Pai e que nós voltamos a ter comunhão com Deus. E fora de Jesus, fora da fé em Cristo, os homens estão em guerra com Deus. E isso vai nos levar a uma reflexão muito importante. E o maior pacificador de todos, o príncipe da paz, ele pacifica não de qualquer maneira, mas de maneira a não contrariar a justiça. Ele é misericordioso sem contrariar a justiça. Pois para pensar. Como é que Deus nos perdoou? Como é que Deus nos reconciliou? Ele virou assim e falou assim, Caim, você matou teu irmão? Deixa quieto. Se quiser continuar matando, mata. Tá bom. Por acaso ele disse para o apóstolo Paulo, você estava mandando prender um pessoal aí erroneamente, deixa rolar, mas você está perdoado. Quando você morrer, você vai para o céu, tá? Fica tranquilo que vai estar tudo certo. Ou povo aí de Israel que vocês estão adorando bezerro de ouro, deturpando como é que eu sou, né? Adoração de imagem é isso, é deturpar como que Deus é, você inventa uma cara lá, diz que é Deus e deturpa, mas deixa rolar, não tem problema não. Não tem problema não, pode ser invejoso, pode matar, pode caluniar as pessoas, pode se casar e depois trair seu marido, não precisa falar nada. Pode fazer o que você quiser. É assim que ele nos perdoou? Não. Vamos pensar. Ele nos perdoa convidando a gente a ter fé em Cristo, se arrepender de nossos pecados e te digo mais, isso aqui é um ponto muito importante, preste atenção. Se a gente tivesse fé em Cristo e a gente se arrependesse, mas se Cristo não tivesse feito nada para garantir esse perdão, você poderia se arrepender por 1 milhão de anos, você não seria perdoado. Preste atenção que esse ponto é importante.
A nossa confissão de fé, no capítulo sobre arrependimento, tem uma frase lá que é muito bíblica, muito, muito linda. Ela diz que o arrependimento não te dá... Eu estou resumindo aqui a ideia, tá? Não é exatamente isso que está escrito lá, estou resumindo a ideia. Mas o arrependimento não faz de você merecedor da salvação. E o arrependimento nem sequer te dá o direito de ser salvo. Como assim? O arrependimento torna você salvo porque Deus quis aceitar o arrependimento e porque Cristo morreu na cruz para tornar o teu arrependimento aceitável. Então não é que o arrependimento em si mesmo tem um valor em si mesmo. O seu valor está atrelado à decisão de Deus aceitar aquele arrependimento porque Ele quis aceitar em consideração por Jesus. São duas coisas diferentes. Não é porque não me arrependi, agora eu sou merecedor. Eu criei. Ah, disse Deus. Não, Deus que quis aceitar isso. É tipo assim, você deve, vou usar uma ilustração aqui, ó, você deve 1 milhão de reais. Alguém te fala assim, ó, deixa 10 reais aí na mesa, tá bom. Aí você fala, eu sou merecedor. As nossas boas obras feitas em arrependimento não é tudo isso não. Não merece isso não. É por causa da obra de Cristo. Então, se você cresce, se você se arrependesse, se você esperneasse, se você gritasse, clamasse, mas Jesus não tivesse morrido na cruz, nada feito. Você ia para o inferno chorando e se arrependendo. É porque Jesus se sacrificou. É porque entrou Jesus como o pacificador. E o que isso te diz? Isso te diz que Deus leva a justiça e o pecado muito a sério. Porque se Ele não levasse as coisas a sério, por que Jesus tinha que morrer? Se Ele não levasse a sério, para que tudo isso? Para que encarnação, profeta, sacrifício, intercessão, coroa de espinho, cuspe? Para que tudo isso? Porque quando Deus é gracioso, Ele não deixa de ser justo. E sendo justo, tem que haver uma prestação de contas, o pagamento tem que ser feito. E aí sim, Ele é gracioso. Por isso que aqueles que esperam pela graça de Deus, sem Cristo, o que eles estão esperando é que Deus seja gracioso sem ser justo, e não existe Deus gracioso sem ser justo. Não existe. Porque Deus é simples. Seus atributos não se contradizem. Não se contradizem. Esse é o meio. Quem não gostou desse meio, não haverá outro. Não há. Ou você aceita esses termos, ou você não vai ser perdoado. Esses termos não são aleatórios, eles não são arbitrários, mas eles são fundamentados na graça, na justiça e em todos os atributos, perfeições de Deus. E tendo entendido isso, tendo compreendido isso, a gente está pronto para compreender como que a gente deve ser pacificador com o nosso próximo. Quando você entende como que Cristo é pacificador, aí você entende como que nós podemos ser pacificadores com o nosso próximo. Como que nós podemos ser pacificadores para sermos chamados filhos de Deus, ou seja, parecidos com Jesus. Então, ser pacificador com o nosso próximo, vamos fazer a comparação aqui agora e vamos estabelecer paralelos, tá? Em primeiro lugar, Deus, Ele entregou seu próprio Filho para que houvesse a pacificação. Ou seja, para Deus essa paz é muito importante. Como que a gente imita isso?
nós também devemos valorizar a paz. O cristão deve ser alguém... Abre em Romanos capítulo 12, tem uma frase muito importante lá. Romanos 12. Romanos 12, 18. Diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, o cristão deve desejar, deve querer e deve buscar ter paz com todos os homens. E aqui a palavra todos estava no contexto escrevendo para Roma, não é só com os cristãos. Nós devemos desejar ter paz com pessoas de outras religiões, pessoas que muitas vezes não compartilham com os nossos valores, a gente quer paz com essas pessoas também. Só que tem uma palavrinha aí muito importante, 3 palavrinhas. Se for possível. Por que se for possível? Porque você quer paz com todo mundo, mas tem gente que não quer paz com você. Então, o cristão, ele só pode não ter paz com alguém porque o outro lado não quer. Se você não tem paz com alguém, nunca pode ser a culpa é sua. Porque você é encrenqueiro. Não pode ser. Se for para ter não paz, é porque o outro lado é que não quer e você não tem como forçar o outro lado a querer ser algo que ela não é. Então você vê o espírito, o cristão ele é um pacificador porque ele quer paz. Ele busca essa paz com todos os homens, a menos que não seja possível. E às vezes não é, e muitas vezes não é. Muitas vezes não é. Volte então, Mateus 5. Então é o seguinte. O cristão, então, ele imita a Deus, porque Deus... essa inimizade entre Deus e a raça humana é culpa de Deus ou é culpa dos homens? Dos homens. É culpa de Deus. Da mesma forma, se tem alguém que tem um problema com você, você tem que poder dizer que a culpa não é sua. Você tem que poder dizer, a culpa não é minha. Tendo dito isso, eu estou aqui continuando fazendo as comparações. Vamos refletir também no seguinte. Quando a gente fala de querer ter a paz com todo mundo, é muito importante a gente entender que Deus, ele não aceita todo pedido de perdão e nem aceita todo mundo que diz crer. É algo que alguns inicialmente às vezes têm dificuldade de entender, mas é bem simples. O Sermão do Monte, Jesus diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Aí você pergunta, está escrito que quem tem Jesus como Senhor vai entrar no reino do céu? Preste atenção. Ele não está dizendo que quem tem Ele como Senhor não vai entrar. Nem todo aquele que diz. Entre dizer e ser, são 2 coisas diferentes. Olha só o que diz, não precisa abrir, eu vou ler aqui Provérbios 26, 24 a 25. Se você abrir, abre. Provérbios 26, 24 a 25 diz assim: aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações em seu coração. Então, nem todo mundo que diz quer paz com Deus realmente quer. Da mesma forma, nem todo mundo que diz que quer paz com você realmente quer. E o livro de Provérbios, como essa passagem aqui e muitas outras, ensina a não ser ingênuo. Nem todo mundo que diz que quer, realmente quer. Nem todo mundo que pede perdão está realmente pedindo. Nem todo mundo que diz que é teu amigo, realmente é teu amigo. O livro de Provérbios nos alerta sobre pessoas falsas. Então, assim como Deus não aceita falsidades com ele, para ele não vale. Mas ele disse que aceitava Jesus. Tem que ver se é real
É mentira. Dizer pode dizer muita coisa. Eu digo que eu aceito, como muitos dizem. Não quer dizer que é verdade. Assim, nos seus relacionamentos, saia daquela ideia que o cristão tem que acreditar em tudo. A Bíblia não diz que o cristão tem que acreditar em tudo. O cristão deve estar disposto a ouvir, mas ele não deve estar disposto a aceitar falsidades como se fossem verdades. Porque o nosso Deus não ensinou assim. Nosso Deus não ensina, ele nos ensina a imitar ele. Ele não aceita confissões falsas. A diferença é que ele sonda o coração, né? Então, ele sabe ser falso assim, na hora. Eternamente ele já sabe. Mas a gente também pode perceber. Então, tome cuidado com falsidade. Outra implicação prática, vou dar algumas aplicações práticas aqui, tá? Provérbios 18:17 diz assim, ó. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. Deixa eu ler novamente e depois eu explicar. O que pleiteia por algo, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. O que quer dizer isso? Isso aqui é muito importante para ser um pacificador. Muitas vezes alguém vai te trazer... Eu falei aqui agora do perigo de gente falsa que diz que é paz, mas na verdade é mentira, né? Mas existe o princípio que é o seguinte: nós devemos estar sempre dispostos mais a ouvir e a ouvir primeiro antes de falar. Se você quiser ser um pacificador, você tem que aprender a ouvir muito. Por quê? Porque o que pleiteia por algo, a princípio, parece justo. Ou seja, se eu ouviu da primeira vez da pessoa, poxa, essa pessoa está certa. Você já está lá pronto, já está para pegar uma marreta, talvez, para bater no outro lado. Só que você não ouviu o outro lado. Porém, vem o seu próximo, examina. Pode ter algo que parece, mas se você ouvir o outro lado, você vai saber de coisas. Veja bem, como é que a gente lida com isso na prática? Quando a gente quer pacificar, nós devemos ouvir bastante primeiro. Primeiro tem que entender. Se ouvir, é entender. Primeiro, entenda. Não ouça uma frase, duas frases e chegue a uma conclusão rápida. Ouça e faça perguntas muitas. Quem aqui, todo mundo aqui, né? Senta para conversar comigo sobre algum problema, vocês podem testificar. Eu passo um bom tempo só fazendo perguntas. Eu estou fazendo o quê? Estou examinando. Eu deixo a pessoa falar e pergunto de novo. Eu deixo a pessoa falar e pergunto de novo. Eu passo um tempão assim. Aí quando eu for dar o meu parecer, eu não vou estar dando meu parecer no base do nada. Entendi a pessoa. Eu analisei o ponto de vista dela. Eu entendi as razões dela. É assim que tem que ser. Não devemos ser precipitados. Por que tem que ser assim? Porque Deus é assim. Isso faz parte da graça de Deus. Deus é gracioso. Ele nos dá tempo. Olha só lá em Caim e Abel. O que Deus chegou fazendo? Fazendo a pergunta. Caim, explica aí o que você fez. Cadê seu irmão? Com Adão também. Adão, cadê você? Deus está sendo... E eles não tinham explicação, né? Eles não tinham explicação. Mas Deus está sendo gracioso. Você tem alguma coisa a explicar? Então explica. Porque isso faz com que, no final da história, não exista mal entendido. Ninguém pode dizer, não, mas você não quis me ouvir, mas você não sabe o que está acontecendo. Não, sei sim. Eu passei 3 dias te ouvindo. E houve o outro lado. Aí você ouviu todo mundo, agora você pode trazer sua fúria. Sem temer, se tiver errado, né? Se tiver algo grave, você traz sua fúria. Sem temer ser injusto, e se tiver quem tiver justo, você vai defender aquela pessoa com convicção.
Eu sei quem eu estou defendendo. E a pessoa não vai, o outro lado não vai poder dizer, você não me ouviu. Você ouviu todo mundo. Você quis saber de todo mundo. Sigam essa estratégia. Ouçam bastante. Isso é questão de justiça, você ouvir as pessoas. É uma questão de justiça e de misericórdia. Você ouvir as pessoas. Tem muita gente que precisa ser ouvida. Que ninguém quer ouvi-las. Que ninguém quer saber do ponto delas. Isso faz com que as pessoas se sintam injustiçadas. Elas não podem falar, não podem se expressar, elas passam por uma coisa, ninguém quer ouvir, todo mundo tem opinião muito rápido. Não pode ser assim. Se a gente quiser ser pacificador, a gente vai ter que ser assim. E aí entra outra importância prática, Mateus 18. Abre Mateus 18, a gente não vai falar tudo isso aqui, mas... Jesus diz assim, no verso 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, ele está falando de uma situação que tem uma inimizade, uma briga. Jesus manda levar outras pessoas, né? Deixa eu falar sobre esse princípio moral de envolver outras pessoas. É pelo seguinte, quando você está numa briga, às vezes você está num calor. Tem aquele lado emocional, às vezes alguém já falou alguma besteira, está no calor. Quando você envolve outras pessoas, não é qualquer pessoa, mas são pessoas sábias, inteligentes e confiáveis, e não fofoqueiras, você está dando a oportunidade de enxergar aquela situação de uma maneira mais neutra e menos passional. Você está chamando, a gente não está conseguindo se entender aqui. De repente, essas pessoas que são sábias, que são bíblicas, se eu explicar para ela, eles vão conseguir me fazer enxergar algo que eu não entendi. Aí que está a importância desses 2 ou 3. Pensa no seguinte, meus irmãos. Existem vários motivos, várias coisas que podem levar as pessoas para um determinado posicionamento e muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa fez algo e às vezes está até errado. Mas pode não ter sido com malícia. Pode ter sido um erro mais por uma ignorância ou por uma má interpretação dos acontecimentos. Ela viu algo e interpretou aquilo errado. Tem vários fatores. Só que às vezes você, no calor do momento, você não conseguiu, porque você já se irritou, e às vezes o outro lado já falou bobagem, você não conseguiu. Às vezes você traz uma pessoa sábia, um terceiro, a situação é essa. E ela consegue ver aquilo. Eu não estava conseguindo. Isso é buscar pacificadores. Não é estar tão convicto do seu ponto que você não pode aceitar nem uma terceira pessoa opinar. Mas é estar aberto, porque de repente o outro lado tem vários fatores que não é malícia. E não está conseguindo ter comunicação, tem muitos fatores. Então você vê que Jesus, ele não faz com que as coisas se encerrem tão rápido. Jesus não faz com que as coisas sejam assim. Vamos primeiro dar a oportunidade, vamos dar a chance de ouvir. Você ser pacificador. É assim que Deus faz conosco. Deus, ele nos ouve. Para pensar, o Criador dos universos ouve. O que a gente não vai ouvir dos nossos irmãos? O que a gente não vai considerar o que os nossos irmãos têm a dizer? De forma que, se chegarmos a uma conclusão, que seja com justiça. Eu repito, toda essa abordagem de paciência, de ouvir, não anula a justiça. Pelo contrário, permite
que a justiça seja feita sem correr o risco de culpar inocentes, sem correr o risco de ser precipitado. Vou falar uma coisa aqui da experiência minha. Tem muita situação que eu resolvo sem dar conselho nenhum. Tem muita situação que eu resolvo só fazendo perguntas sobre a situação e a própria pessoa chega na conclusão porque, ao fazer a pergunta, ela pensou e já resolveu ali. Aí fala assim: obrigado pelos conselhos. Eu penso, eu não falei nada. Eu só te ajudei a pensar. Porque às vezes não consegue pensar. E dentro disso, ainda sobre essa ideia aqui de chamar outras pessoas, eu quero dar um alerta aqui sobre um perigo muito grande, tá? Isso aqui é um alerta muito, muito importante, bem prática. Entendam o seguinte, meus irmãos. Quando as pessoas são vítimas de algo, um dos riscos que acontece é a possibilidade dessa pessoa ser tão oprimida que ela muitas vezes defende as coisas ruins. Porque ela tem medo de se manifestar. Isso acontece também. Então tem pessoas que são vítimas de coisa, mas está tão acostumado com aquela situação que ela não consegue mais se expressar como uma pessoa que tem direito de se defender. E uma das maneiras de ser um pacificador é não aceitar tudo que a vítima diz. Aqui é uma das coisas mais importantes. Eu não aceito como real tudo o que a vítima diz, porque eu posso considerar que ela está tão desesperada, tão oprimida, que ela não consegue se enxergar mais assim. Tem pessoas que são vítimas, filhos ou amigos, ou empregados. Tem pessoas em situações de trabalho, vou dar um exemplo aqui numa situação de trabalho, que são tão exploradas. Tem lugares no Brasil que é quase como se fosse quase um escravo. E o cara está numa situação tão degradante que ele não se consegue enxergar que ele, como trabalhador, ele tem direitos. Ele tem o direito de não aceitar certas coisas. Porque ele chegou no estado de humilhação tão grande que parece que ele não tem. E você vai conversar com ele, ele nem se defende mais, ele até dá razão. Ele até dá razão. É assim mesmo. Começa a conversar com pessoas que foram abusadas. Tem muitas pessoas que foram abusadas sexualmente e eles se veem como culpados. Não, fui eu que fiz alguma coisa, principalmente criança. Tem criança que não conta, porque acha que ela é culpada. E aí o primeiro passo é você convencer que a vítima está errada. Se a gente não entender o que é convencer que a vítima está errada por não se ver como vítima, vocês não entendem o que é pacificar. Uma das coisas de ajudar, de defender uma vítima, muitas vezes, é convencer que ela está certa. Eu vou mais, às vezes é convencer que ela pode ficar chateada. Que ela pode ficar irada. Que às vezes existe uma manipulação mental. E faz parte da manipulação. Quer ver o povo de Israel? Vamos dar um exemplo de Deus? Quando o povo falava assim, vamos voltar lá para a escravidão, porque lá tinha carne com cebola. Pelo menos lá tinha carne com cebola. Deus aceitava essa resposta como normal? Deus falava, não, você quer voltar a ser escravo? Pode ir lá, carne com cebola. Eu amo carne com cebola. Eu adoro cebola. Tudo com cebola é bom. Mas ser escravo para comer carne com cebola é demais, né? Demais. O que isso indica sobre o estado mental daquelas pessoas? Subjugado, manipulado. Entregue aquilo. Deus falava, não, vocês são vítimas. Vamos entender a história aqui. Vocês são vítimas
Eu tirei vocês da escravidão do Egito e vocês têm que querer ser livres. Esse desejo de ser escravo faz parte da escravidão. Faz parte da escravidão mental. Essa aceitação de que a si mesmo você tem que ser oprimido, pisoteado, e senão você não está certo, você tem que aceitar a situação, tudo isso é uma escravidão mental que a vítima passa. Por isso que muitas vezes é importante ter a opinião de outras pessoas, para haver uma pacificação real. Para haver uma pacificação real. Pessoas com a cabeça tranquila, pode ser um amigo, pode ser eu, seu pastor, alguém de confiança, alguém inteligente, alguém que vai jogar mais gasolina, não. Você vai conversar, só joga gasolina ou te joga no buraco, né? Estou passando por isso. E tem que lamber os beiços. Bom, é assim mesmo. Procure gente assim não. Procure verdadeiros conselheiros. Inclusive, recomendo, tem vários livros aí na igreja sobre ser um bom conselheiro. Então, ser um pacificador, vamos finalizar. Para ser um pacificador, em primeiro lugar, você tem que conhecer Jesus, o príncipe da paz. Aliás, deixa eu te abrir um parênteses aqui. Não existe nenhum lugar da Bíblia que diz que o anticristo vai trazer 7 anos de paz. Tem pessoas que creem que vai ter o anticristo, ele vai trazer 7 anos de paz. Não tem passagem na Bíblia nenhuma que diga isso. E o ponto mais importante é, Jesus é o único príncipe da paz. Na Bíblia, o único que traz paz é Jesus. Então a gente tem que tirar da cabeça que tem fulano, que ciclano, que traz paz. Não. Qualquer tipo de anticristo só traz destruição, morte e pecado. Tudo contra Cristo é isso. Tem paz. Cristo é o único, então, para ser um pacificador, conheça Jesus, observe Jesus. Número 2, esteja disposto a ouvir, entender. Número 3, isso não significa que você é contrário à justiça, mas isso é necessário para ver justiça, entender, para ser justo. Número 4, não somente se importe com a paz para si, mas se importe com a paz para outras pessoas. Seja um pacificador em relação a outras pessoas e, por isso, esteja disposto a defender as vítimas. Seja disposto a defender as vítimas. E muitas vezes você tem que defender as vítimas contra os pensamentos que elas mesmas têm. Contra si mesmas. Pesado. Mas isso é ser filho de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então se pergunte, vocês são vistos como pacificadores? Vocês são vistos como pessoas que se importam em ouvir, e se importam em entender, e se importam em defender o justo? Ou talvez se você deturpa essas coisas, por isolar uma coisa, ser misericordioso é passar a mão na cabeça só. Não deturpe as coisas. Pergunte se você é um pacificador bíblico. E se você for, você será chamado filho de Deus. Você será chamado filho de Deus. Quando você aprender a ser um pacificador, não de qualquer maneira, mas um pacificador como Jesus. Deus seja louvado. Orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por Jesus Cristo, porque Ele nos ensina a sermos pacificadores legítimos, para que sejamos chamados filhos de Deus. Nós queremos, Senhor, ser autênticos filhos e não falsos.
Deus não aceita falsidade. E nós também não. Que nós sejamos verdadeiros, legítimos. No nome de Cristo eu oro. Amém.